Pessoal, medo do próximo vírus mortal, né? Eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando o tema que vocês mais querem ver. Está na aba comunidade, quase 20 mil votos. E a grande maioria das pessoas, o grande tema é esse, né? E eu vou explicar para vocês que isso não é só o fenômeno do Covid, né? O que é que preocupa a gente enquanto ser humano e por que tantos vírus exterminaram a grande parte da população mundial. Inclusive espécies também foram exterminadas por vários tipos de doença. E por que a gente fica tão curioso com isso? O que acontece no nosso cérebro que pode te ajudar e te prejudicar? Primeiro aspecto é o seguinte, a gente, quando ser humano, quando a gente olha a evolução da espécie e o nosso cérebro de Homo sapiens, a gente sabe que a linguagem, o raciocínio, a criatividade é a grande diferencial nosso e fez a gente dominar o mundo enquanto espécie, né? Por outro lado, isso faz a gente também criar uma série de alocubrações de coisas que não vão acontecer. Isso por isso que a gente vê tanto transtorno de ansiedade, 10% da população é ansiosa, é deprimida, né? E já os outros animais a gente não vê esse tipo de comportamento de forma tão intensa, né? Por quê? Porque esse nosso cérebro que desenvolveu dessa maneira faz com que a gente crie mundos, crie cenários que muitas vezes não vão ocorrer. E aí acontece com vírus, acontece com pandemia, acontece com a curiosidade aqui de vocês no canal. No meu canal, que eu perguntei isso, eu sou neurocirurgião, eu faço muito vídeo de neurocirurgia, grande parte dos meus vídeos são de neurocirurgia, mas grande parte das pessoas que estão aqui estão muito curiosas por causa de vírus. Vírus que surgiram na época da Covid, agora quando surge um ebola, é o que gera muito comentário. Por quê? O que acontece? Nós sabemos que a linguagem, comunicação e informação é dos bens mais preciosos que a gente tem. E quando a gente olha enquanto espécie, a gente sabe que muitos vírus, muitas doenças infecciosas, elas exterminaram e dizimaram a população humana. Gripe espanhola, a gente passou recente pela Covid, e vira e mexe surge vírus, né? O HIV a gente viu, muita gente pegou, e o fato de você estar informado, de surgir vacina, de você se vacinar, você vai estar se protegendo. Então a informação, em especial quando se fala de novidade, vai atrair nossa curiosidade, nossa atenção. Se eu fizer um vídeo de hipertensão arterial, dificilmente as pessoas vão clicar, vão querer ver, porque elas têm uma noção de hipertensão arterial, é uma coisa antiga, uma coisa que a gente sabe. Por outro lado, para a gente não desmistificar, uma coisa é o interesse que você tem no conteúdo, outra coisa é o que é importante para a sua saúde. O feijão com arroz, o básico, pressão, AVC, infarto, que você não tem tanta curiosidade de clicar para ver, é o que mais mata no Brasil. Ou seja, eu até entendo que tem um aspecto meio de entretenimento, de curiosidade, não é à toa que se você pegar nas plataformas de streaming, Amazon, Netflix, Apple TV, tudo que é catástrofe, destruição do mundo, vírus mortal, tudo isso, isso dá muito clique, isso dá muito interesse das pessoas. É o nosso cérebro assim, a gente é curioso para ver isso. Eu mesmo, grande conteúdo que eu assisto de streaming, tá? É desse jeito, eu gosto de vídeo assim, eu gosto de conteúdo assim, gosto de luta, de UFC, acompanho todos os canais aqui que tem de luta, gosto também de parte economia e tal, é o meu entretenimento, é como eu me divirto, né? E muita gente também é curiosa de saber de doença, de saber de informação, eu gosto muito de temas de, não vou usar no meu dia a dia, de política, macropolítica, de ver sobre isso, o que está acontecendo no mundo, no meu dia a dia isso não tem muita relevância. No que eu faço, eu vou, trabalho, ganho meu dinheiro, boto minhas coisas, não vai impactar de forma tão intensa minha vida e eu tenho pouco impacto disso no mundo. Mas eu gosto, isso gera curiosidade em mim. Doença é a mesma coisa. O que você tem que entender é qual o seu perfil. Por exemplo, eu consumo esses conteúdos catastróficos que eu gosto, de seriado e tal, mas isso não impacta na minha vida, isso me gera ansiedade. Se isso gera em você, você tem que parar de consumir. Então você tem que entender que muitas vezes esse comportamento que vocês têm até aqui no meu canal pode te prejudicar. E aí você vai entender. Tem pessoas que não, eu acho que a grande maioria não. Tanto que a maioria está aqui e procura, quando eu faço as enquetes, saber também sobre esses temas. O aspecto intelectual, de entender a doença, de como funciona, de curiosidade, ok, faça isso. Se isso começa a te prejudicar, gera ansiedade, você só está falando sobre o tema, só está consumindo com o tema, afaste desse conteúdo. Minha opinião, não tem jeito. A gente, ser humano, é atraído por isso. Se você olhar jornais, TV, imprensa, é o conteúdo que mais está presente, não porque eles só querem produzir isso, é porque as pessoas se interessam por isso. A gente, quanto espécie, sobreviveu por isso. Se tem uma catástrofe, a gente se afasta. Se tem uma novidade, a gente se afasta. Se surgiu gripe espanhola, a informação salvou muita gente. Covid aqui no canal salvou muita gente. Eu recebo comentários falando assim, Júlio, eu briguei com meu pai, ele não se vacinou e ele morreu. Eu mostrei o seu vídeo, eu falei que a vacina era importante e ele pegou Covid e morreu. Então, assim, da mesma forma que teve isso, eu recebo feedback positivo. Eu recebi aqui informação, eu estava com falta de ar. Eu tenho um paciente que chega aqui com um tumor, uma coisa nada a ver com Covid, e fala, não, na época da pandemia, se não fosse seu vídeo, eu não sabia o sintoma, não ia procurar uma emergência. Então, assim,
A informação, ela salva a vida também. Ela pode gerar ansiedade, mas ela também salva a vida. Você debater sobre vacina, botar no grupo, brigar, falar, também pode salvar vidas. Agora, você vai saber ponderar isso quando isso te ajuda e te prejudica, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. A gente vai continuar fazendo os vídeos. Vírus novos que surgir, temas de neurocirurgia, sugestão, crítica, também bota aqui que a gente vai estar lendo também. Um abraço.